Senhor, sejam com você nessa noite, amém? Quero cumprimentar o pastor Oides, pastora Neuza, o pastor Samuel, todos os demais pastores, dizer que é uma honra. Pastor, muito obrigado pela confiança, pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos as verdades do Evangelho, amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós leremos uma história bastante conhecida, mas enquanto eu orava ali sobre o que o Senhor gostaria de me usar para falar com a igreja nessa noite, o Senhor me trouxe à memória esse texto e eu quero conversar com você mais uma vez sobre essa história muito conhecida de Davi vencendo Golias. E nós vamos ler a partir do verso 45 do capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 45, e diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra. Deus, tão antiga, mas tão nova, tão atual, tão poderosa. Deus, para encorajar, para moldar, para libertar, para curar. Senhor, e a nossa oração é que a exposição dela, revelada pelo teu Espírito, a vida de cada um possa ir de encontro à necessidade dos teus filhos. Pai, eu confesso mais uma vez a minha dependência completa do Senhor para ministrar a tua palavra. Oh Deus, que não seja eu, mas o teu Espírito a falar com a tua igreja. Nós oramos pelos méritos de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Davi, quando teve à frente o desafio do gigante, ele já estava acostumado com alguns desafios à frente. E provavelmente você e eu também, quando chega um desafio, nós também nos lembramos daquilo que passou. É por isso que eu sempre gosto de dizer que o testemunho é bom, ele edifica, ele fortalece a igreja. Mas, meu irmão, o que vai te fazer enfrentar o próximo desafio é a sua própria história com Deus. Davi aqui venceu o gigante, e ele usou algumas estratégias em Deus, que continuam sendo completamente atuais para o dia de hoje, porque o Deus de Davi continua sendo o nosso Deus. Então eu quero ver com você quais foram os passos que sagrou Davi um vencedor de gigantes. É certo que você e eu já enfrentamos alguns, mas outros virão. Existem desafios à frente, todo tipo de desafio. E Davi se sagrou um grande vencedor dos gigantes contra todas as possibilidades. E eu quero te convidar a manter sua Bíblia aberta aí, para você ir conferindo comigo aquilo que Davi fez para vencer o gigante, que eu e você nos dias de hoje também podemos fazer. Eu não sei qual é o seu gigante. Se você tem enfrentado algum agora, se você passou por algum tempo, ou se você provavelmente enfrentará daqui a algum tempo. Mas nós encontramos na palavra de Deus. O pastor acabou de dizer aqui que lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. E aqui as estratégias usadas por Davi são atuais para que você e eu vençamos o gigante. A primeira coisa que Davi fez, meu irmão, para vencer esse gigante, está lá no verso 10, do capítulo 17. Olha aí o que diz o seu texto no verso 10. Diz assim, ó: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as tropas de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Meu irmão, o gigante era um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Ele era um duelista, ele infundia medo. E você já viu como o medo te paralisa? Se você tem medo de barata, onde você vê uma barata, você fica parado, você grita, você faz o chilique, porque o medo nos paralisa. E aqui diz que o rei estava com medo. A população estava com medo. Golias era experiente na guerra. Ele tinha medo.
e todos estavam como que paralisados. E durante 40 dias ele pedia: vem alguém duelar comigo, vem alguém falar comigo, vem alguém entrar em confronto comigo. Mas aqui o Senhor me salta aos olhos a primeira estratégia para quem é vencedor gigante. Meu irmão, só vence gigante quem tapa a voz ao pessimismo do povo. Você pode dizer amém? Via de regra, a voz do povo é uma voz pessimista. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu sei que Deus que esse povo fala, porque via de regra, a voz do povo é pessimista. Lá em Josué nós encontramos por 3 vezes Deus levantando Josué e falando: seja forte e corajoso, não temas nem te espantes. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos ao desânimo e ao pessimismo. E você já viu como que o pessimista e o desanimado, ele tem facilidade de agregar gente em volta dele? Fica perto de um desanimado para você ver, rapidinho você desanima também. E aqui, Saul estava com medo, o povo estava com medo, mas Davi não queria saber do que estava sendo falado por aí. Nós vivemos um tempo de crise aguda no nosso país. Existe crise na política, crise na saúde, não é só no país não, é o mundo. Início na França, antes de ontem o atentado, e todas as horas que você abre os jornais hoje nos Estados Unidos, um outro confronto com policiais, e todas as horas o nosso mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. As notícias são más, e provavelmente em qualquer roda que você se assenta, fala-se sobre más notícias. Mas você quer vencer o seu gigante? Aqui eu aprendo com Davi, que vence gigante quem tapa os ouvidos ao pessimismo do povo. Eu não quero ouvir, ou por mais que você ouça, isso não vai ser o que te direciona. Porque quem fala ao seu ouvido precisa ser aquele que é autor da sua vida e autor da sua fé. Querido, quem é e quem dá a última notícia na sua vida? Lá em Lucas 24, a gente encontra os discípulos indo depois da morte de Jesus, e eles estavam tão cegos, tão pessimistas. A última notícia era tão de morte. Jesus tinha morrido na cruz, e eles iam caminhando ali, indo a caminho de Emaús, de uma ilha, de uma cidadezinha chamada Emaús, e eles estavam angustiados, amedrontados, e de repente o próprio Cristo passa a caminhar ao lado deles. Mas eles estavam tão tomados de pessimismo, de medo, de angústia, que eles foram incapazes de reconhecer Jesus. O texto diz que Jesus ia andando ao lado dele, falava: sobre o que vocês estão conversando? E aqueles que tinham visto o milagre, aqueles que conheciam Jesus, não foram capazes de reconhecê-lo. E eles olharam para Jesus e falaram: mas só você não sabe o que aconteceu aqui esses dias? Até que o texto diz que depois que Jesus começou a partir o pão, caíram como que as escamas dos olhos dele, e eles puderam reconhecer Jesus. Sabe por quê? Aqueles discípulos estavam com a notícia velha, com a velha notícia. Quando você tem gigantes, a tendência de ficar com a velha notícia é completamente natural. Mas o Senhor, para te fazer um vencedor gigante, quer fazer com que você ande com a notícia atual. E sabe qual é a notícia atual? Você é mais que vencedor por meio daquele que te amou, porque Ele ressuscitou, querido. Não é por causa do meu mérito e do seu, mas é porque Ele ressuscitou. E aí, como Davi, nós podemos ser vencedores de gigantes. Primeira coisa que Davi fez, tapou os ouvidos ao pessimismo do povo. Segunda coisa que Davi fez, querido, continue aí com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o verso 28 do seu texto. 1 Samuel 17, 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E na hierarquia, até hoje é assim. O que o irmão mais velho falava pesava muito. Era como que a voz do pai acontecendo. Mas Davi tinha um objetivo. Ele era vencedor gigante. E a segunda coisa que ele fez, querido, segura aí. Primeiro eu te disse que você só vence gigante quando você está por ouvido ao pessimismo. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que só vence gigante quem tapa os ouvidos à crítica de quem está à sua volta. Você pode dizer amém? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. A palavra dele pesava. E aqui, quando ele viu que Davi se dispôs a vencer o gigante, porque ele não tinha coragem para ir, né? E geralmente quem te critica não tem coragem para fazer o que você faz.
Você sabe que um dos pecados que nós mais praticamos costumeiramente, mas que a gente menos acha que pratica, é o orgulho? Por vezes a gente fala, eu não sou orgulhoso. Não, orgulho eu não sou não. Mas nós sempre somos orgulhosos quando a gente critica alguém. Sabia disso? Porque quando eu estou criticando alguém, o que está subentendido da minha fala é que eu sou melhor. Ou que eu faço melhor. Ou que se fosse eu ali seria melhor. E esse era o caso de Eliabe aqui. Eliabe olhou para Davi e falou, olha aí o que diz o seu texto. Bem conheço a sua presunção. Você desceu só para ver a peleja. E Davi então olhou para Eliabe e falou, o que eu fiz agora? Essa fala de Davi dá a entender que Eliabe sempre o criticava. Eliabe sempre colocava Davi para baixo. E você já viu que a crítica machuca mais quando ela vem de alguém que está acima de nós? Quando é alguém hierarquicamente acima, seu chefe, seu líder, sei lá, o seu esposo, sua esposa, alguém perto, dói mais. Mas ei, quer se tornar um vencedor gigante? Quer superar essa batalha do que está à sua volta? Tape os ouvidos a criticar. Às vezes você está abrindo um negócio e chega alguém e fala, maluco, é tempo de crise, está todo mundo fechando. Esses dias eu vi uma notícia que aqui em Goiânia, aproximadamente 60% do comércio vai fechar sua porta até o final desse ano por causa da crise. Querido, as notícias são más, mas o Senhor nos advertiu que nós poderíamos esperá-la, mas Ele nos disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. A quem você pertence? A quem é parado pela crítica ou aqueles que se lembram qual é a última notícia? E a última notícia do Senhor para a sua vida é de vida e não é de morte. Vence o gigante quem não escuta o pessimismo. Vence o gigante quem não é parado pela crítica. E Davi continua, olha aí o que diz o seu texto, para a gente continuar entendendo como é que Davi venceu esse gigante no verso 38. Verso 38 diz assim, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-o do alforje de pastor, que trazia saber um surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Meu irmão, vence gigante quem está ouvido ao pessimismo, vence gigante quem supera a crítica, e aqui eu aprendo a terceira forma de vencer gigantes, terceiro passo de Davi. Só vence gigante quem desiste de lutar com armas alheias para ser autêntico. Você entende isso? Saul chamou Davi e falou, vem cá, vou te vestir de soldado. E Saul começou a colocar em Davi as vestes que se usava o soldado naquela época. Mas o texto diz que quando Davi começou a andar, ele falou, não consigo andar com isso, eu não estou acostumado, eu não consigo fazer aquilo que todos fazem. Deixa eu ir com o que eu estou acostumado, deixa eu ir com o que eu sei fazer. Querido, que tipo de crente é você? Talvez você não consegue vencer o seu gigante porque você está sempre querendo que o Senhor faça na sua vida aquilo que Ele fez no outro. Deixa eu te contar um segredo. Quando Deus fez você e eu, Ele te entregou uma espécie de mala. E nessa mala, Ele colocou tudo o que você precisaria na sua vida para chegar até o propósito dEle, para a sua história. Às vezes eu estou te falando isso, você está falando, ai pastora, Sara, é porque você não sabe, eu não tenho nenhuma pochete. A minha nem frasqueira, é pochete. Deus então não me deu foi nada. Ei, Deus te deu o que você precisa. E para vencer gigante, só precisa estar disposto a usar o que tem. Foi assim com Moisés. O Senhor falou, levanta o cajado. Era a única coisa que ele tinha. E quando Deus o chamou para ser o libertador do povo, ele olhou e falou, Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei fazer. E Deus falou, mas não é você mesmo quem vai fazer. Você só vai estar à frente. Quem fará sou eu, querido. Nessa peleja de 2 Crônica, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você não terá que pelejar, porque quem pelejará por você é o Senhor dos Exércitos. Aquele que não conhece derrota. Ei, mas você precisa deixar de usar armas alheias para ser autêntico. Não queira aquilo que é do outro. Não queira imitar aquilo que deu certo com o outro, porque Deus nos trata na nossa individualidade. É singular, é único. É como se um dia
Lá na eternidade, Deus Pai convoca Deus Filho e Deus Espírito. E eles começam a fazer uma reunião santa ali. E a pauta da reunião, era você. E o Senhor começa a desenhar a sua história. A cor do seu cabelo, onde você nasceria, qual o tom da sua voz. E Ele planejou você. Davi sabia disso. É por isso que quando Saul quis colocar o que ele não conhecia, ele falou, não, rei, deixa eu ir do jeito que eu dou conta. E ele foi, pegou as pedrinhas e afunda. E o resto da história nós conhecemos. Vence gigante, quem supera o pessimismo, quem tapa os ouvidos à crítica, quem deixa de usar a arma alheia para ser autêntico. Quarta característica de vencedor de gigante, querido. Olha aí para a sua Bíblia, para a gente continuar aprendendo com Davi. Olha o que diz o verso 37 do seu texto. Diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do urso e do leão. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu te disse que vence gigante quem tapa o ouvido à crítica, quem supera o pessimismo, quem luta com arma autêntica. Quarta coisa que eu aprendo com Davi é que só vence gigante quem reconhece que a vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Ele. Querido, sabe por que às vezes a gente patina para vencer o nosso gigante? Porque a gente é ensimesmado, nós somos cheios de nós mesmos. Nós vivemos uma geração altamente cheia de si mesma e encorajada a ser assim. Desde criança, as nossas crianças já são ensinadas, você pode ser o que você quiser, você é o melhor de todos. E a competitividade vai criando indivíduos altamente capazes de olhar só para si mesmos. E aí, às vezes a gente quer vencer o gigante para ser reconhecido, para que o nosso nome cresça, para que alguém ouça falar de nós. Não era essa a intenção de Davi. Davi sabia que ele não era capaz de vencer gigante. Ô meu irmão, entenda algo acerca do seu gigante. A graça de Deus nunca vai te levar aonde os seus pés comecem a vacilar. Eu vou repetir. Tudo aquilo que o Senhor permite que você viva é porque Ele dá o escape para que você enfrente. Mas Ele quer que você entenda que o poderoso não é você. É Ele quem dá a vitória. É a Ele que deve ser a glória. Honra, a gente pode até compartilhar. Nós devemos dar honra aos nossos pais. Nós devemos dar honra aos nossos líderes. Nós devemos honrar pessoas. Mas glória não. Glória só a Ele que é digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. Davi sabia disso. E ele chegou para o filisteu e falou, você não entendeu nada, Golias. Você pode ter 3 metros de altura. Você pode ter ficado falando aí 40 dias. Você pode estar todo armado. Mas você vem contra mim desse jeito. Mas eu vou contra você. No nome do Senhor dos Exércitos. Querido, no nome de quem você tem lutado? Como você enfrenta as suas pelejas? Quem vai à sua frente? De repente, você deixa tantas coisas acontecerem para depois chamar por Deus. Bate em tantas outras portas para depois então ir a Deus. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, filho, eu quero te entregar esse gigante na sua mão, mas entende que não é você. Entende que sozinho você não consegue. Entende que sem mim você não é nada. Entende que toda a glória deve ser rendida ao meu nome. Davi sabia disso. Ele sabia que era Deus quem o conduzia em triunfo. Ele sabia que ele não venceria por causa da estratégia. Ele sabia que não era do jeito dele, mas era do jeito de Deus. E eu quero terminar com a última coisa que eu aprendo com esse texto, de como ser vencedor de gigante. Olha o que diz o verso 48 aí. Diz assim, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Eu te disse que vence gigante quem tapa a voz ao pessimismo, quem não escuta as críticas, quem usa das armas autênticas, quem devolve a glória para Deus e sabe que é Ele quem faz. Em último lugar, só vence gigante
quem está verdadeiramente determinado a vencer. Olha o que o texto diz. Davi se levantou e correu para a linha de batalha. Meu irmão, veja bem, ele não andou. Sabe por quê? Ele estava ansioso para ganhar. Ele estava decidido. Ele sabia no nome de quem ele ia. E ele não era parado. Porque às vezes nós somos assim. Quando chega o gigante, ao invés da gente enfrentar, a gente recua. E a gente pede. Hoje mesmo nós cantamos: Senhor, me ajuda a usar a minha fé. A palavra de Deus diz que todos nós já temos uma porção de fé. A diferença é que às vezes nós não exercitamos aquilo que nós já temos. E Davi então olhou para aquilo e correu. Sabe por que ele escolheu 5 pedras? Provavelmente Davi pensou: se eu falhar na primeira, eu tenho a segunda. Se a segunda não der, eu tenho a terceira. Se a terceira não der, eu tenho a quarta. Mas eu não vou desistir. O que te impulsiona, querido? Como você tem caminhado na jornada da vida? Como você enfrenta os seus combates e os seus gigantes? É indo de frente sabendo quem está com você? Ou é recuando e decidindo simplesmente não ir? Ou é pensando, reclamando, murmurando? O nosso Deus odeia murmuração. Você pode dizer amém? Ele não gosta de reclamação. O deserto do povo, o caminho do Egito à terra prometida, dava para ser feito em aproximadamente 15 dias. O povo de Deus ficou 40 anos. Sabe por quê? Porque reclamava. Deus mandava maná, reclamava. Coluna de fogo para esquentar o frio, reclamava. Nuvem para cobrir do sol, reclamava. E o povo murmurava e questionava e reclamava. E a escolinha do deserto precisou durar 40 anos. Meu irmão, Deus se alegra com o coração grato. Você pode dizer amém? Jesus nos ensinou que a gratidão é um pré-requisito por milagre. Quando ele recebeu os 5 pães e os 2 peixinhos para dividir com aquela multidão, depois você confere na sua casa. Ele nada pediu, mas a palavra de Deus diz que ele levantou o pão e o peixe ao céu e agradeceu. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro já morto há 4 dias, completamente sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, quando chegou, o nosso Cristo Jesus, quando chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele também nada pediu, mas ele disse: Senhor, graças te dou porque te ouviste, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando isso por causa dessa multidão que está atrás de mim. Você tem um coração grato? Você consegue agradecer mesmo quando não entende? Davi sabia que para vencer gigantes precisava ser grato, porque era isso que impulsionava a não desistir. Meu irmão, eu não sei qual é o seu gigante. Talvez você já enfrentou tantos e agora você está vivendo uma calmaria, glória a Deus por isso. Mas outros desafios certamente virão. Ou talvez você está aqui nessa noite só pela graça, com um gigante enorme à sua frente. Amanhã, se você pudesse, você apagava do seu dicionário a segunda-feira, porque você tem desafios enormes, gigantes enormes, que só você e o Senhor conhecem. Ou talvez você sorri muito por fora, mas só Deus conhece como está a sua alma. Você tem dormido num sono artificial, vive no império dos calmantes e não tem paz que excede entendimento. Querido, o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele te fez mais que vencedor. Vou repetir. Ele já te fez mais do que vencedor. Você não precisa fazer nada para que você seja um vencedor. Ele já te fez mais que vencedor. Agora é verdade que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos nela toda a regra de fé e prática que nos encoraja. E aqui com Davi, nós aprendemos que é preciso tapar o ouvido ao pessimismo. É preciso superar as críticas. É preciso lutar com armas autênticas e não querer ficar lutando com arma alheia. É preciso devolver toda a glória para Deus. E é preciso estar determinado a vencer. Diz que um menino de aproximadamente 12 anos estava num avião. E ali, naquele avião, o voo ia tranquilo. E depois de algum tempo, as pessoas já se organizando para dormir, as luzes da cabine já estavam se abaixando.
o comandante anuncia uma forte turbulência. E uma turbulência grande começou a tomar conta daquela aeronave, as aeromoças não conseguiam ficar de pé, tudo começou a ficar balançado, e o desespero começou a tomar conta. Quem acreditava em Deus orava, outros gritavam, outros desesperados, e no meio desse contexto, esse menino de 12 anos jogava tranquilamente seu joguinho, e a turbulência foi aumentando, e mais ela crescia, e as pessoas não sabiam o que fazer. E de repente aquele menino chamou a atenção da aeromoça. E a aeromoça não aguentou, foi até ele e falou: menino, você não está entendendo o que está acontecendo, não? Nós estamos no meio de uma turbulência, o risco de morte é real. Provavelmente essa aeronave vai cair, você não tem medo? E o menino olhou para ela e falou: não, tia, eu não tenho medo. E ela: como você não tem medo? Todos nós estamos apavorados. E o menino então olhou para aquela aeromoça e falou: tia, eu não tenho medo, porque o meu pai é o piloto. Hey, quem é o piloto da sua aeronave? Quem conduz o seu destino? Para onde você está caminhando? Como você tem vencido os seus gigantes? Porque se Jesus for o piloto, Ele te conduz em segurança. Ele sabe para onde vai. Ele sabe de onde você vem. E Ele tem um propósito certo para te conduzir. Meu irmão, Deus quer te fazer um vencedor de gigantes. Vencedores de gigantes não nascem, eles são feitos. Você pode dizer amém? Nenhum de nós nasce sabendo como fazer. Mas nós encontramos na palavra esse manual daquele Deus que não mudou. E Ele está aqui hoje. O que faz dessa reunião tão importante e única não é a minha presença, não é a sua presença, não são aquilo que a igreja tem de estrutura. O que faz de uma reunião dessa tão importante e única é a presença do dono dela. É a presença do noivo. É a presença do Rei dos Reis. Ele está aqui. E onde Jesus está, milagres sempre podem acontecer. Ô meu irmão, talvez todas as portas se fecharam. Você está desesperado. Você chegou no fundo do poço. E se você chegou no fundo do poço, você é um forte candidato para o milagre nessa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vença gigante quem supera o pessimismo. Vença gigante quem triunfa sobre as críticas. Vença gigante quem luta com armas autênticas. Vence gigante quem dá a glória para Deus sempre. E vence gigante quem está determinado a vencer. O Senhor quer te fazer um vencedor gigante. E eu quero te encorajar nesses segundos de oração. Contar para Ele qual é o seu gigante. Pastor, Ele já conhece? Sim, Ele conhece. Mas a oração move o sobrenatural. Hey, você e eu precisamos fazer o natural. Talvez seguir os passos de Davi. Mas está aqui quem pode fazer o sobrenatural. Faça o ordinário, que o Senhor fará o extraordinário por você. Diga a Ele qual é o seu gigante. Conta para Ele aí onde está doendo, por que está difícil. E talvez você está aqui nessa noite e o comandante da sua aeronave ainda não é Jesus. Você o conhece só de ouvir falar. Talvez o Jesus que você conhece é aquele pregado na cruz, com a cara de cansado, fracassado, cheio de sangue. Mas o Jesus que nós pregamos aqui, Ele está vivo, Ele ressuscitou no terceiro dia. E se você está aqui nessa noite e nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não tem garantia do céu, eu quero em nome de Jesus convidar você para entregar sua vida a Ele nessa hora. Se tem alguém entre nós que ainda não tem Jesus como comandante da sua aeronave, você já tentou várias possibilidades, mas nenhuma deu certo. Mas nessa noite você quer se render a esse Deus que vence gigantes, que nunca perdeu uma batalha. E não vai ser na sua vez que Ele vai perder. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui. Se você está na galeria, talvez você já tentou tantas coisas, mas o Senhor escolheu essa noite para a glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer se render a Jesus
e quer entregar o comando da sua aeronave a Ele nessa noite, sai do seu lugar e vem até aqui, que nós queremos, glória a Deus, nós queremos orar por você. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O Mestre te chama. Filho, Ele te aceita do jeito que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a igreja em oração. Por mais que você tenha gigantes aí, nós já vamos orar pelo seu gigante. Mas hoje houve salvação nessa casa. É festa no céu. Oh, Deus, nós te adoramos, Pai. Você que está aí no seu lugar, comece a interceder por você. Diga a Deus de como está a sua história, de quais são os seus gigantes. Decida não ser pessimista, decida tapar o ouvido às críticas. Decida dar ao Senhor o lugar de honra. Decida estar determinado a vencer. Decida lutar com aquilo que você já tem. Peça para que o Senhor venha ao